Aumenta um pouco mais. Vamos voltar de novo. Aumenta um pouco mais. Anselmo Barros como nosso convidado especial da Conferência do Sobrenatural 2024. Servindo como apóstolo na missão Itaipava, em Petrópolis, Rio de Janeiro, Anselmo Barros é a esposa da apóstola Josane e pai da Thalita. Tem marcado essa geração com revelações que o Pai tem lhe entregado. Estamos confiantes de que será um tempo incrível em Deus. Recebamos com honra, apóstolo Anselmo. Vamos para a salva de palmas. Sobe aí, homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É uma honra, uma bênção, privilégio ter você na casa. Amém? Você viu a camisa bonita que quer se colocar lá do Flamengo? Eu vi, rapaz. Glória a Deus. Porque lá é uma glória, né? Você colocou Juiz de Fora ali na foto ali. Juiz de Fora? É, aquele que eu tô com a minha esposa, a gente dá pra terra. Lá na minha terrinha, foi lá na terrinha. A minha terrinha hoje é Muriaé, rapaz. Aquela glória é a terra a Deus, natal e terra essa é minha natal. terra. Amém? Amém, Glória gente? Amém, gente? Glória a Deus. Acordo aí, amém? Qual que é a minha terra? Muriaé, Juiz de Fora é terra natal. Você é estrangeiro, você é extraterrestre, você não é dessa terra. É verdade. Eu quero pedir minha esposa para vir cá, vai orar por você. Aleluia. Né? Amém. E com certeza a oração é assertiva, né? Depois de hoje. Depois eu compartilho com os irmãos aí sobre isso. Né? Amém. Amém, queridos. Vamos estender as mãos e orar pela apóstola. Amém, Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite profética. Senhor, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado porque o Senhor o trouxe aqui neste lugar, Senhor. E alguns anos atrás, Senhor, o Senhor usou este homem, nós nem nos conhecíamos, Senhor, para liberar uma palavra tão assertiva na minha vida, na vida da minha casa, na vida da minha família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor o fez, Senhor, como uma voz, Deus, como uma voz do céu sobre a vida de tantos. E que nessa noite seja assim, Senhor, nós o recebemos com honra, com alegria, com expectativas, Pai, porque nós entendemos e recebemos daquilo que Ele carrega, Senhor. E que o Senhor o guarde, Pai, que o Senhor o torne a cada dia mais próspero, cheio da Tua presença, que o Senhor guarde o seu ministério, a sua casa, o seu chamado, que a cada dia mais o Senhor amplie, Senhor, a tenda do Teu Filho, que a cada dia mais o Senhor o leve a novos lugares, Senhor, e que a cada dia mais, Senhor, Ele possa levar o Teu reino e expressar a Tua vontade por onde quer que Ele esteja. Nós te abençoamos, apóstolo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Só fazer um destaque, está aqui conosco o fiel escudeiro Wagner e está o pastor Rony. Amém? Isso. Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, levanta a mão. Enquanto ele tem um tempinho para poder... Deve ser algum mistério que ele está revelando ali, né? Aleluia. Posso cantar junto. Nós estamos tendo a sala Kids para as crianças até quantos anos mesmo, gente? Até 8 anos, tá? Está funcionando a sala Kids até 8 anos. E as mães com neném, bebês de colo. Então nós temos aqui o berçário aberto. E o berçário você pode participar do culto, está tendo transmissão para o berçário, tá? Então mães com bebês de colo, você pode estar utilizando o nosso berçário que fica aqui ao lado. Aqui ou aqui? Ah, tá. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus, amém? Prazer estar de volta nessa casa cheia da paternidade de Deus, rever amigos queridos, né? Só vi metade, agora eu estou vendo a família toda, né? Continua com esse cabelo bonito, né? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Hoje é uma noite sobrenatural, você crê nisso? Você vai entender aí que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Quem sabe, já pensou? Sair daqui com umas madeixas grandes assim. Deus faz coisas sobrenaturais. Você crê nisso, amém? Então é muito bom, quero agradecer, viu? A confiança de estarmos aqui mais uma vez. Mais uma vez eu vim sozinho, então é só metade. Então você só vai receber 50%, viu? A esposa não pôde vir, teve até metade do caminho, mas teve que voltar. Nós estamos aí numa jornada longa. Eu chego em casa dia 7, eu acho, né, de março. Nós vamos daqui em direção ao sul do Brasil. Nós vamos até dia 7 de março, fazemos 11 cidades, ou 12 cidades mais ou menos.
né, dentro de um alinhamento que o Senhor tem dado para nós, e passando por aqui esse dia. Era para eu estar aqui amanhã, amém? Mas aí marcou hoje, então vale só hoje, entendeu? Como eu viria só amanhã, hoje eu cheguei aqui num convite para almoçar. Mas quando eu cheguei no lugar para almoçar, o pastor que me convidou me chamou para comer um churrasco. Quem gosta de churrasco? Aí quando eu cheguei lá, a churrascaria estava fechada. Eu fiquei à porta da churrascaria. Deus, eu creio que é uma conferência sobrenatural. Vai acontecer alguma coisa que de repente vai passar um boi assado aqui na minha frente. Mas não apareceu, continuou fechado. Fiel escudeiro de Jesus conosco aqui, o Wagner foi lá, tirou foto, né? Meu pastor Rony estava aqui conosco, falou assim: está fechado mesmo. Eu falei: não, mas ele marcou aqui, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, né? E eu fui parar, o churrasco virou peixe, entendeu? Glória a Deus por isso, viu? Então fala para o teu irmão, você tem que agradecer por tudo. Amém? Então eu comi um churrasco de peixe hoje, primeira vez na minha vida. Em Muriaé tem churrasco de peixe. Vou espalhar a notícia aí, amém? Eu não podia perder essa, né? Peixe grelhado, literalmente, né? E foi até o que era? Tilápia, o que mais? O outro? Pirarucu, rapaz. Nem precisei ir no Manaus, não, Amazonas. Eu já vi, não, milagre. É tempo de sobrenatural. Pirarucu em Muriaé, isso é um milagre. Então foi muito melhor do que o boi, do que o churrasco. Então já chegamos mais cedo hoje, foi um tempo muito precioso. E vamos estar hoje aqui com vocês nesse encerramento, amém? Você crê que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida? Você crê nisso? Vou pedir para você ficar de pé mais uma vez. A gente já adorou, já ouvimos a palavra, já ofertamos. E você que está aí na galeria também, quero te encorajar a você soltar sua Bíblia, papel, tudo que você tem na mão. Porque quando a gente toca nesse assunto de viver sobrenaturalmente, é viver no nível de uma dependência e acreditar em coisas que às vezes aos nossos olhos é impossível de acontecer. Os nossos olhos e os nossos ouvidos talvez ouviram decretos das impossibilidades humanas, mas vocês estão num tempo de clamar a Deus as possibilidades de Deus, porque segundo o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se você tem alguma promessa, levanta a tua mão e só adora Ele, e só diga para Ele: obrigado, Pai. Obrigado por essa semana, por esses dias a qual recebemos tantos sinais e evidências do Teu sobrenatural. Mas nós queremos mais, nós queremos viver a integralidade de uma vida que se move sobrenaturalmente. Por isso nós cremos, Pai, que o nosso impossível é possível para o Senhor. O impossível para uma medicina é possível para o Senhor. O impossível para um país, para a economia de um país, é possível para o Senhor. Eu quero encorajar você a colocar diante de Deus qual é o seu impossível. Qual é a situação que durante esses dias o Espírito trouxe você a esse lugar para clamar o poderoso. Você tem a certeza que somente uma intervenção divina. Eu não estou aqui para clamar do Pai para Ele trazer a cura numa enxaqueca sua, mas Ele pode fazer isso. Só que quando há uma ambiência, e o seu pastor falou comigo do outro lado da rua, tá liberado, vamos para lá para a gente ficar na mesma ambiência. Sabe o que é isso? Uma expectativa de que Deus vai fazer algo muito poderoso em nossas vidas. Quando você está nessa presença, você não vem para um dia normal. Aqui não é um final de semana de um almoço, de um encontro, de uma comunhão, mas é um
tempo onde nós estamos clamando do Pai o sobrenatural dele em nossas vidas. Está sentado. Você pode adorá-lo assim? No trono. E ao Cordeiro. Isso, só Ele pode fazer. Seja o louvor. Seja seja a glória em Jesus, seja o domínio, só tu podes fazer pelos séculos dos séculos. Seja a ti a honra, seja a honra, seja a glória. Isso só Ele pode fazer. Só Ele tem domínio. Pelos séculos dos séculos. A glória, Ele domina sobre todas as circunstâncias. Seja isso pelos séculos. Seja a honra mais uma vez. Creia que Ele tem um domínio sobre essa situação. A ciência disse que acabou. A medicina diz que não tem jeito, mas Ele domina todas as coisas. Seja o domínio, seja o domínio pelo século dos séculos. Vem forte, poderoso Deus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu podes, poderoso Deus. Poderoso Deus, Tu és poderoso. Minha alma anseia por Ti. Ele é poderoso, só que Ele pode tudo. Ele pode estancar hoje a hemorragia. Hoje Ele pode curar o câncer. Hoje o paralítico anda.
sinais e maravilhas acompanham. Minha alma anseia por ti. Continua nesse mesmo nível de intercessão. Há pessoas aqui, Deus te trouxe aqui porque você está intercedendo por outros. Não é você, mas talvez seja como Pedro, é dentro da casa. No caso de Pedro era a sogra dele, e no teu caso, o Espírito me diz que há pessoas aqui que estão à procura de um sobrenatural por causa da mãe, é pelo pai. Deus te trouxe para essa semana por causa do teu avô, da tua avó. Eu não sei qual é o motivo, mas antes de você vir a esse lugar, como há uma expectativa no teu interior, porque você sabe que só Ele pode fazer, ninguém pode fazer mais. E Ele te pergunta: você crê que eu continuo sendo o poderoso sobre tua vida? Poderoso Deus. Isso, coloca diante dele. Poderoso. Ora agora por essa pessoa. Faça como um centurião. Jesus, tu és um homem de autoridade. Libera só uma palavra para quando eu voltar para casa hoje, para quando eu entrar naquela porta hoje, a minha fé restabelecida. Eu vou dizer para minha mãe, para o meu pai: levanta e anda. Eu vou dizer: volta a ver, volta, mãe, creia, pai, creia. Libera os teus anjos para que eles venham a esse lugar. Anjos ministradores, sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Colocarão a mão em enfermos e eles serão curados. Colocarão em enfermos e eles serão curados. E existe uma igreja que diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te digo: levanta, anda, volta a andar. Poderoso Deus, tu és o poderoso. Minha alma anseia por ti. Não pare, declare a última vez: poderoso, poderoso Deus. Faça uma oração aí no teu lugar, dizendo para a tua alma: espera em Deus. Por que você está abatida? A esperança tardia, a palavra diz que ela enfraquece o coração. Mas você fala para a tua alma: espera em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Nós estamos em dias que antecedem a volta de Jesus. E quanto mais próximo da terra, quanto mais próximo de buscar a sua noiva, mais a evidência de sinais e maravilhas serão uma constante na vida daquele que crê. Talvez você já investiu todos os seus esforços, e aí a fé chega no momento que você falou: não tenho mais. E como aquela mulher hemorrágica, então agora chegou a hora do teu poderoso se manifestar sobre a tua vida.
Não tem mais recursos? Não. Não tem mais nenhuma medida de fé? Não. Então chegou a hora do sobrenatural começar a operar na sua vida. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, Jesus. Agradece a Ele. A gratidão não está ligada àquilo que nós recebemos, mas sim àquilo que nós esperamos receber e que receberemos em fé. A gratidão, ela está ligada ao futuro e não ao passado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque existe um corpo remanescente que crê no teu poder, que busca o sobrenatural, que sabe que tu és o Deus de perto, de longe. Tu és aquele que é o princípio e o fim. Tu és aquele que fez, faz e fará todas as coisas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Pode sentar. O pessoal pode sentar por aí mesmo. Quer uma cadeira? Não? Arrumar uns puff aqui. Bota uns puff aqui, porque a turma, todo mundo proibido de descer. Fica por aí mesmo, tá? Hoje é hora extra. Depois você vê com o dono da obra como é que vai ser o pagamento. Não é comigo. Eu quero compartilhar rapidamente, né? Primeiro, um entendimento. E eu sei que talvez o que eu vou compartilhar hoje seja a última vez que eu venho aqui. Fica tranquilo, não vou morrer não. E você vai ficar meio chocado. Alguns vão talvez discordar. E eu não estou muito preocupado com tua razão humana. Porque quando esse tema, né? O seu pastor, quando falou o tema que era, e aí eu pedi, você tem algum direcionamento? Ele falou, não, deixa o Espírito. Eu falei, rapaz, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, quando quer, entendeu? Eu falei, então vamos lá. O que Deus tem para fazer? Coisa grande, amém? Você crê nisso? Eu vim aqui para isso, experimentar sinais. A igreja nos últimos dias vai viver muito de um ambiente de sobrenatural. Vai acostumando com isso. Tem coisa que você nunca foi acostumado a viver e vai começar a ser acostumado a viver. Nos dias onde muitas perseguições estão sendo levantadas, principalmente contra a igreja, são os dias onde o poder, a sabedoria e toda a direção do Espírito vai ser vivenciada como nunca sobre a igreja. E nós vamos experimentar muitos milagres. Eu creio muito nisso, tá? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias a igreja, ela vai vencer, ela vai prevalecer por duas coisas. Primeiro, o sangue do Cordeiro, né? E tudo é por causa do sangue, tudo é por causa do sacrifício da cruz, né? Mas tem mais um detalhe: e pela palavra do testemunho. Então abençoa teu irmão, fala para ele assim: você vai ter um grande testemunho. O maior de todos é que Ele nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas, né? E nos levou ao Filho do seu amor, Jesus Cristo. E a gente vive no reino de Deus. Vocês já tiveram muitos treinamentos aqui. O Pedro já esteve por aqui ministrando. Então vocês já estão treinados. Fala para o teu irmão, você já está treinado em cura. Amém? Sinais de marital ou não? Quem já teve alguma vez que o Pedro esteve aqui, né? E quem nunca nem ouviu falar no sujeito? Levanta a mão, Pedro. Nem sabe que esteve aqui falando sobre ministrando sobre cura. Não faz nem ideia. Quem teve, toca nesse irmão aí, nessa irmã do teu lado. Toca nele assim, toca. Fala para ele assim, receba. Isso. Pronto, agora está todo mundo igual. Eu vou ficar tranquilo. Vai se acostumando. Eu sou criado de uma geração que ia muito para o hospital. Quem é dessa geração que domingo à tarde era visita no hospital? Tem alguém aqui? Não? Só eu? Então você tem mais de 50. Quem levantou a mão tem mais de 50. Pode levantar a mão, te peguei agora, né? Mas domingo à tarde era dia de ir para o hospital, né? E experimentar um sobrenatural de Deus. Por quê?
a vida com Jesus, ela nunca foi natural. Entendeu? Então você deve aprender que o ato de você ter entregue a sua vida a Jesus Cristo, você já saiu de um nível de vida para viver o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Então você já deveria saber que você não é mais uma pessoa comum. Amém, não? Então, quando você anda com Jesus, o teu natural é o sobrenatural. Repete comigo: o meu natural é o sobrenatural. Então nós somos naturalmente sobrenatural. Entendeu? Qual é a grande questão? A nossa mente humana, que ela precisa tomar posse de qual mente que você tem agora? A sua? A mente de Cristo. Entendeu? Se você entende isso, você vai aprender e mergulhar de que a cruz não é o fim. A cruz é um meio. Entendeu isso, não? A cruz não é o fim. A cruz é um meio. Um meio para quê? Um meio para nós acessarmos esse reino. Então, no reino de Deus, tem doença? Não? Tem coxo? Não. Aleijado? Não. Cego? Surdo? Por quê? Tudo é perfeito no reino de Deus. Então a natureza de Deus é perfeição. Se há algo defeituoso, é por causa de nós, por causa do nosso pecado. Ok? Então quando Jesus cumpre a obra que ele veio realizar na cruz, ele abriu um precedente para nós acessarmos o reino. Amém? Então, mas a cruz, o evangelho, repete comigo: o meu evangelho não ficou na cruz. O que aconteceu depois da cruz? Jesus fez o quê? Ressuscitou e ficou mais quantos dias aqui? Quantos? Se você caminha com Jesus no entendimento até a cruz, você vai ser uma pessoa que vive, está salva, tem o nome escrito no livro da vida. Amém, não? Você creu nele, mas você só vai viver até a revelação da cruz. Jesus ressuscitou ou não? E ficou mais 40 dias aqui. Antes de ter um encontro com o Cristo ressurreto, o que todos os discípulos fizeram? Pensa aí. O que todos os discípulos foram fazer? Jesus morreu na cruz, foi crucificado, não é isso? Imediatamente no momento seguinte, o que todos os discípulos fizeram? Se esconderam e foram viver o quê? O natural, a vida comum. Um voltou para pescar, e o outro foi junto com outro colega no caminho de Emaús. Uma turma estava com medo de perseguição, ficou tudo trancado dentro de casa. Não é isso? E aí quem surge para encontrar os seus discípulos? Jesus. Para dar qual notícia para eles? Não acabou. Não acabou minha missão. Mas não é a cruz a missão, não. A cruz é um caminho para o reino. O reino é muito mais amplo, não é? E aí quando Jesus chega para os seus discípulos, não é? Começa a acontecer algo. Você vai ler isso em João 20. Leia um texto de João. Eu vou ler nele aqui algumas coisas também hoje para você entender. Porque João era qual tipo de discípulo? O amado. O do chegado, não é isso? Então ele vai escrever detalhes que nenhum outro escreveu. Entendeu? O evangelho de João é um evangelho diferente. Por isso os doutores de teologia presentes, eu respeito a todos, né? Nós estudamos os sinótipos, que são os semelhantes, que eles vão relatar praticamente os mesmos fatos. Já João não. E só em João tem o capítulo 20, que fala desse Cristo ressurreto, naquela proporção que numa reunião como essa,
nós estamos reunidos como discípulos, né? Perseguido com medo. Alguém falou aí, eles correram e se esconderam com medo, não é? Alguém aqui abriria a porta se alguém batesse na porta? Tem um monte de gente lá querendo matar a gente, prender. Você ia lá abrir a porta? Imagina agora, nessa reunião, chegou uma turma do Estado Islâmico lá fora. Aí faz blim blão, toca. Alguém, por favor, quer ir lá abrir a porta? Alguém iria? Não. Por isso que quando você vê em João, Jesus, ele aparece entre eles. Como assim? Mas as portas não estavam fechadas? Estavam. O teto também? Também. As paredes largas? Sim. E ele apareceu no meio dos discípulos. Imagina o susto. Não é isso? Então prepara, porque Deus vai treinar a igreja para viver sobrenaturalmente. Mas então eu preciso ter a experiência de qual Cristo? Ressurreto. Quando fala de sobrenatural, é em João 20 que está escrito que não pôde contar ali, porque não caberia a quantidade de milagres que ele fez, não é isso? Quando você estuda no original, não caberia porque faltaria folha, é porque na nossa cabecinha não ia entrar. Você ia falar assim, impossível. Impossível, não é isso? Aí quando você vira Atos dos Apóstolos, todos os discípulos estão prontos para quê? Primeira coisa, pronto para quê? Para morrer. Depois que Jesus o encontra e libera sobre eles o quê? O Espírito. Essa noite Deus vai liberar o Espírito dele sobre a tua vida. Eu creio nisso, porque não tem como tocar nesse tema sobrenatural se não for pelo Espírito. Entendeu? A fé, o que é a fé? Segundo Hebreus capítulo 11, é o firme das coisas que se esperam e a convicção de fatos. Então abençoa teu irmão, fala para ele assim: a fé é só o fundamento. O pessoal de cá acho que vai me entender. Segundo o autor em Hebreus, a fé é só o quê? A tua casa você mora só no fundamento? O que tem lá? Parede, subir um prédio, não é? Mas fala para o teu irmão, fundamento. Entendeu? A fé é só o fundamento. Ué, tem mais coisa do que a fé? Tem. Eu tenho fé que eu posso juntar umas economias e dar entrada num apartamento, entendeu? E conquistar aquele bem, porque eu tive fé e eu alcancei aquela bênção. Quem está me entendendo? Isso é fé. Isso é fé. E o sobrenatural? Deus, eu só tenho 100, o apartamento custa 500, eu só tenho o fundamento, porque o que eu tenho só paga o fundamento. Já viu disso? Aí vai chegar alguém perto de você no dia de culto como hoje, coisa louca, e chega e vira para você e fala assim: olha, eu vim aqui no culto porque eu estava em casa orando. Aí ó, já começaram a ficar avivados aqui, a turma aqui, gostaram só do apartamento, só pensa em bem material, não é isso? Misericórdia, já falou que não é isso? Aí tem gente que já está, nem falei ainda, está levantando a mão. Tem só a entrada, ia lá no banco para poder, sabe, financiar o restante. E aí quando juntou o dinheiro, chegou, não veio no culto. Aí uma pessoa chegou e falou assim: olha, Deus falou, eu ganhei um dinheiro grande aí, e Deus falou comigo que era para eu semear na tua vida. Quanto? 300 mil reais. Você só tem a fé. O sobrenatural é a parte que você não tem. Só que o sobrenatural só alcança quem? Quem tem fé. Porque a fé é o quê? Será que você vai poder deixar o sobrenatural vir sobre a fé? Talvez Pedro, que quando termina o Sermão do Monte, Jesus vai, é a escola de Jesus, é o Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, a última lição
São os dois fundamentos, a casa na rocha e a casa na areia. Aí Jesus, quando desce do monte com os discípulos, ele vai em alguns lugares, né? Ele cura pessoas e ele chega na casa de um discípulo. E ele ia fazer uma grande obra na vida daquele discípulo, chamado Pedro. E aí quando ele chega na casa de Pedro, o que tem? O que Jesus encontra? A sogra. Imagina Jesus e o ministério dele, como vosso pastor, ia chegar lá pro tesoureiro. Quem era o tesoureiro do ministério de Jesus? Judas. É isso aí. Quem cuida do dinheiro, cuidado, fica ligado. É só um treinamento para ver se tem Judas ou não tem Judas. Olha para mim. Aí chega lá, imagina Jesus, Judas, ó a fé, Pedro lá, como é que eu vou fazer, minha sogra doente? Aí Pedro está lá orando, aí chega Jesus e fala, Judas, a partir de hoje o ministério vai pagar o plano de saúde para sogra de Pedro, que a gente precisa dele no ministério, né? Então ele vai ter salário. Tem gente que vem trabalhar com Jesus por causa disso, por causa de dinheiro, por causa de plano de saúde, tem umas coisas dessas. Aí resolveria ou não? Resolveria ou não? Ia dar uma tranquilidade para Pedro? Um plano de saúde? Aí ele poderia, Jesus falou assim, Pedro, vamos fazer uma viagem de 15 dias aí. E agora? Ele ia chegar para a esposa, amor, fica tranquila, porque agora nós estamos no ministério, tem condição. E aí eu orei tanto, Deus operou. O pastor Jesus falou que vai bancar. Não é isso? Fala para o teu irmão, isso é fé. É o fundamento. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Quando Jesus foi crucificado, o que Pedro fez? No mesmo momento, voltou o quê? Pescar. Não estou falando de você não. Pedro era um homem de fé? Mas ele só tinha o quê? Fundamento. Jesus conhecia o coração de Pedro como conhece o meu e o teu. Quando ele olha a situação na casa de Pedro, o que Jesus faz? Se eu não curar essa mulher, esse cara vai me dar trabalho. Como eu vou precisar muito dele. O meu pai falou que a igreja vai romper através da vida dele. E para ele não ficar preocupado com o dia 5 ou o dia 10, se o dinheiro ia cair na conta ou não, vou curar logo essa moça. Aí Pedro, talvez esperando o quê? Um plano de saúde. Jesus faz o quê? Cura a véia. Já pensou? Sua sogra curada? Misericórdia, falou? Não entendi, agora eu não entendi nada. O outro riu. Irmão, nós estamos na conferência sobrenatural. Sua sogra curada, o outro é assim. Não entendi. Amém? Quem é sogra aí? Quem tem sogra? Juridicamente, eu sou da área jurídica, tá? A sogra, ela é equiparada aos pais. E o sogro também, sabia disso? É verdade. Mas eu separei, não sou nem casado mais. Se tu morrer, infeliz, tua sogra tem direito à herança. É só ela comparecer lá. Juiz, não tem parente nenhum mais, só sobrou eu. Aí ela vai olhar, você foi casar, a sua filha foi casada com ele? Foi. Esse infeliz, esse abençoado morreu. Então a senhora tem direito na sucessão. A sogra recebe, sabia disso? Tem sogra que ficou feliz da vida. E agora, hein? Eita, a sogra aqui fez assim, ó. Mas isso não é sobrenatural, é fé. Sobrenatural é o genro morrer e deixar a herança, né? Meu Deus, aonde que eu vim parar com esse povo? Agora foi a vingança da sogra, né? Cuidado, irmão, vingança de sogra pega. Te arrepende, viu, genro? Deixa eu ver meu horário. Eu tenho mais 15 minutos? Me dá mais 15 minutos, pode ser? Não faço não. Não faço não, que eu estava na igreja lá no Rio. Eu parei de pregar 11h30. Não foi? Eu saí, fui embora. E eu pedi, pastor, dá para desligar o som lá dentro? O pessoal foi embora não, ficou, os jovens ficaram lá. Aí nós fomos jantar, voltamos, era 00:30, todo mundo dentro da igreja. Eu fiquei até sem graça. Falei, gente, ninguém veio aqui por causa da mensagem. Fiquei decepcionado, eles vieram aqui por causa da presença.
sério. O cara da mensagem foi embora, a presença ficou, eles ficaram. A gente foi embora o quê? 1h da manhã? Aí ele estava escutando: ah, Deus, eu te amo. Eu falei: Jesus. Viu? Aí ficou bom, porque você não vale nada. Vocês vieram aqui por causa de mim, não, é por causa da presença, amém não? Então a presença vai dar conta de tudo que você está precisando. Você crê nisso? Então te prepara que eu vou só dar. Entendeu o que é fé? Só que vocês inventaram um negócio de um sobrenatural. Você crê nisso? Viu? Então daqui a pouco nós vamos orar. Tem gente que vai: já entendi, eu vou começar a gritar e vai vir um sobrenatural. Não é assim. Sobrenatural na minha vida, eu fui para uma mesa de cirurgia por causa de uma hérnia umbilical e uma vesícula completamente destruída. Isso foi um dos sobrenaturais que Deus fez na minha vida. Eu não orei, ao contrário, eu tomei uma anestesia geral. E depois que eu saí da mesa de cirurgia, o médico, eu já lúcido, ele falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar, não sei o que aconteceu, eu te acompanho há muito tempo. E fizemos toda a parte da hérnia umbilical, tá a telinha ali, tudo resolvido, tá resolvido até hoje, mas a sua vesícula está perfeita. Eu era bem mais jovem. Ele falou comigo: olha, antes da cirurgia, né? Nós vamos ter que tirar a vesícula e você vai mudar, você vai ser outra pessoa. Sua alimentação vai mudar, você vai emagrecer muito. Deu para perceber que eu tô com a vesícula, né? Tá bom. O que aconteceu? Ah, nada, tá. Aí o Senhor curou a minha vesícula. Se foi antes da cirurgia, durante, eu não sei. Ele me deu uma vesícula nova. Ele sabe que eu gosto de comer churrasco com manteiga do lado. Muita fidelidade de Deus. É sério isso. Isso é muito sério. Na minha vida, outra oportunidade que veio um sobrenatural foi quando a minha filha nasceu. E eu morava de fora, fui ao Rio despedir da família, porque a Thalita ia nascer 2 meses e pouco depois. Mas com 32 semanas ela nasceu. A Thalita cabia na palma da minha mão. E o médico falou assim: você crê em Deus? Eu falei: eu creio. Meu amigo de juventude da igreja que eu era, se tornou médico, virou meu ginecologista. Você não teve, eu tive. Na hora das minhas crises da juventude, da adolescência, é quem eu me abria na sexualidade, falava das lutas que eu tinha, e ele me dava muitos conselhos. É o Daniel Bonfim, irmão do Rick. Ele falou assim: cara, ora, a Jo vai para casa, a Thalita vai ter que ficar na UTI. Eu fui pro meio de uma rua e falei assim: Deus, eu cheguei aqui com 2 mulheres, eu vou embora para casa com 2 mulheres. Mas eu estava com uma fé muito grande. Sentei na calçada do outro lado do hospital, chorei igual um bebê. E aí esse texto nunca sai da minha cabeça: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. A menina que tem que ficar, nós moramos no hospital um tempo, e hoje a minha filha vai fazer 27 anos. É uma menina de Deus, está lá em Itaipava conosco. O sobrenatural de Deus cuidou dela ali, e eu saí daquele hospital. Quando veio meu segundo filho, o Júnior está em Portugal hoje, então você fica tranquilo. Mas qual foi o surto? Gestação toda normal. Mesmo médico, Daniel.
devo muito a Ele. Parto tudo tranquilo, uma cesariana, mas daqui a pouco o Daniel me chama de novo. Eu falei: Dani, o que aconteceu dessa vez? Eu sei que você crê em Deus, ora, porque a barriga da Jo não está fechando. A gente já está tentando fazer fechamento dando os pontos, mas nenhum ponto pega. Até aí tudo bem, poderia prolongar, mas ele virou para mim e falou assim: nós vamos ter que dar, tem médico aqui? Não? Nós vamos ter que dar outra anestesia a ela. Esse é o problema. Por isso que o anestesista é tão caro. É tudo muito calculado para o tempo exato. Porque se você errar na dose da anestesia, quem foi anestesiado não volta mais. Aí ele falou para mim assim: e aí agora a gente vai ter que dar uma anestesia em cima de uma anestesia. E quando eu olhei o anestesista, na hora eu falei assim: cara, esse cara é matemático, só pode ser. Ele estava com a calculadora científica, papel dentro do centro cirúrgico, suando, fazendo um monte de conta. Daniel, meu amigo desde juventude, desde moço, a gente. Ele era da adolescentes, eu era criança na época. E o Dani virou e falou assim: Anselmo, eu sou teu amigo de muito tempo, por favor, sai do centro cirúrgico, eu tô ficando nervoso, porque não tá dando certo. E aí pela terceira vez eu tô vendo a anestesista fazendo assim as contas. Se desse ela tá aqui, né? Deus. Eu fui pro mesmo hospital, na frente dele, na mesma rua, do lado de fora, do outro lado da calçada. Eu fiz a mesma oração. Deus, eu cheguei aqui com 2 pessoas. Eu quero ir embora com eles 2. E qual versículo na minha mente? Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Voltei correndo para o hospital, silêncio total. Abracei o meu filho Júnior, foi lá pro berçário. E eu, minha esposa dentro do centro cirúrgico. Eu falei: Senhor, eu preciso do teu sobrenatural. Eu já não tenho mais ninguém que ore por mim, que me dê uma palavra de incentivo e que fala que vai dar certo. E lá dentro está a minha vida, está a mulher que eu amo, está os sonhos, os propósitos que o Senhor tem conosco. Mas eu entrei aqui nesse hospital com ela e com o Júnior. O Júnior está lá no berçário. Eu preciso que o Senhor traga a Jo de volta. Como eu falei mais cedo, a Jo não veio aqui porque ela teve que voltar para Itaipava. Deus manifestou o sobrenatural dele sobre a minha vida. E o medo da morte acabou naquele instante na minha vida. Sabe por quê? Eu senti, eu acho que é isso que eu estou sentindo com os discípulos. Quando Jesus chegou naquela sala, naquele quarto, e deu um sopro neles. O que diz? Soprou sobre eles o Espírito. Eu sempre fui meio ousado assim com o Senhor. Quando houve o Pentecoste, Atos 2, quem lembra? Quem estava dentro daquela sala já tinha recebido o Pentecoste deles. E eu estava assim: Deus, eu quero ser esse que recebe antecipadamente as coisas. Sério, eu sou meio não, né? Deu para perceber, completamente ansioso com as coisas de Deus. Eu não quero ficar guardando Atos 2, Deus. Jesus está aqui, sopra. Foi isso que ele fez. Não sabia disso? Quando desceu o Pentecoste lá em Atos 2, a turma que estava lá com Jesus já tinha tomado um soprão. Foi isso que ele fez, não é? Mas para pensar, não é uma coisa estranha? Você quer o sobrenatural de Deus? Então eu vou dizer a você: acessar o sobrenatural de Deus vai confrontar a sua razão, a sua racionalidade. E devia ser muito estranho para os escribas e fariseus e sacerdotes, homens da lei, Jesus chegar na cara do sujeito e o camarada aí sabe lá Deus para onde, foi para o céu. Já viu disso? Não é isso? Quantas coisas estranhas Jesus fez? Hein?
texto em Marcos, ele cura um cego. Não é isso? E aí ele cura o menino lá, todo mundo vem, né? Vem cá. Esse menino aí, chama o pai, chama a mãe, chama todo mundo, né? E aí aqui em João, mesma coisa, né? Esse cara não era cego, esse garoto. Aí chamaram o menino por último. Vem cá, explica pra mim. Tem gente que é assim, né? Eu quero entender o milagre. Eu não quero nem saber se a minha vesícula foi antes, durante ou depois. Eu sei que ela está aqui dentro de mim. Eu não quero nem saber que momento que o sobrenatural veio. Mas minha esposa está lá em casa. Ele falou comigo antes de eu vir para cá hoje. E aquele menino falou, olha assim, ó, eu não sei explicar para os senhores esse negócio. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, e agora? Agora eu estou vendo. Porque tem hora que você fica assim, mas eu quero explicar direitinho como é que vai ser esse processo. O que vai acontecer comigo ali na frente? Não funciona assim. O que funciona é que você vai ser um testemunho vivo do que o Deus que você serve e diz que está vivo, opera e vai operar maravilhas. Amém? E as pessoas veem, cara, não era você isso, não era você aquilo. Esse é o sobrenatural de Deus. Então eu quero ler 3 textos com você e acabou. A mensagem é bem curta, eu só dei testemunho, né? Você crê nisso? Pega a tua Bíblia em João, já que eu falei de João. João capítulo 1. Pegou aí? Está na Bíblia. Minha Bíblia está aberta aqui. Aqui atrás tem, né? Deixa eu sair da frente aqui para o pessoal. João 1. Pode ser de 1 a 3. Vamos ler juntos? No princípio. E o verbo. E o verbo era. Está falando de quem aí? Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Está falando de quem? Jesus. Está comigo? Versículo 2. E ele estava. Versículo 3. Leia você. Então, por exemplo, minha vesícula, cientificamente, condenada, não tem mais vesícula. Para você entender, eu já estava igual um pato. Quem cria pato? Quem já criou, não sabe não? Então cria um que você vai entender o que eu falei agora. Fala pro teu irmão, não entendeu? O que entra sai com mais facilidade do que entrou. Tá rindo que não era você. Então entenda, ele não restaurou a minha vesícula. Ele pegou a velha, jogou fora e colocou uma nova aqui. Amém? Não? Do médico olhar e falar assim, não tem como. Por quê? Tava tudo engrunhado assim. Tá aqui os raio-x, eco, não sei de cá, tá tudo aqui. Eu estou falando de Jesus Cristo, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus Pai, Filho e Espírito acordam entre si de criar você, quem criou, quem manipulou, quem mexeu foi o próprio Cristo. Ele moldou você, tá? E o Deus Jesus que moldou você, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é o governador de todas as coisas. Foi Ele que fez cada célula do seu corpo. Treinando da prática, está lá em Portugal. Não sei nem se está vendo a gente hoje. A Cíntia do Tiago. Tem gente que conhece o Tiago e a Cíntia, que é de Itaperuna. O pessoal tinha família por aqui. Estão lá em Portugal, né? A Cíntia estava conosco em Resende, num tempo de sobrenatural também. Ela é fisioterapeuta, cheia de fé, uma fé desse tamanho. Eu peguei a Cíntia, fisioterapeuta. Eu falei, eu não entendo, você estudou o negócio. Me chega uma menina toda retorcida, não sabia o que era. Eu falei com ela, ora por ela, porque, guarda isso, você vai desenvolvendo isso, os médicos, né? A área que Deus foi treinando você, principalmente na medicina, Deus quer te usar sobrenaturalmente. Entendeu? Porque quem fez você foi o próprio Jesus, acabou de ler.
Aí a Cíntia pegou a moça, eu falei com ela, ora por ela, falando cada nome de músculo, tendão e osso. Gente, parecia filme. Aí quando ela tocou na moça, pensa tudo assim, retorcido, ela toca na moça, calma que não é poltergeist o fenômeno não. Fez assim, trac, 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 trac. Ela botou a mão e fez assim, cheia de fé, né? Quando ela colocou a mão, ela fez assim, sai em nome de Jesus. Ela esteve comigo aqui, eles estiveram comigo aqui um dia. O braço da moça, ela teve um acidente de trânsito feio naquele ano, lá da igreja de Resende. E naquela hora o Senhor reconstituiu toda a parte óssea e de tendões dela. Entendeu? E a Cíntia tinha uma fé de que tamanho? Do fundamento. E a moça, eu creio. Entendeu? Cientificamente, ela virou para mim depois, não pode. Eu estudei, isso não existe. Eu falei, não existe? Vamos comigo lá em Romanos. Pega aí. Resolveu um problema, né? Ele não criou todas as coisas? Eu sei que você vai estar em choque agora aqui. Romanos capítulo 4. Tá aí comigo? 16. Deixa eu ver. Romanos 4, 16 até 18 só. Só vou ler aqui. Vocês me deram 15 minutos, tá? Romanos 4, 16. Dá para ler junto? Esta, por quê? Para que? Para toda. Calma. Fala para o teu irmão, você é descendente. A promessa é para quem? Quem tem dúvida da descendência, no final me procura aqui do lado. Vou apresentar Jesus para você, orar por você. Amém? Você vai sair daqui resolvido como descendente. Amém? Você é descendente ou não? Glória a Deus. Descendência. Não. Mas então pergunta a teu vizinho, resolveu o problema da identidade? Sabemos quem você é. Você tem direito. E essa foi minha oração. Deus, minha esposa está lá. Se errar o cálculo da anestesia, e aí eu acreditei na ciência, ela não volta, ela apaga. Mas eu sou o quê? Descendente, tenho direito. Amém? Se eu não estou alinhado à descendência pela lei, está falando de que aí? Qual povo? A linhagem de Éber, os hebreus. Não é isso? Se não vou pela lei, vou por onde? Mas também a descendência que tem fundamento. Tem fundamento aí? Vou perguntar direitinho para você ver se resolve aqui. Quem é filho de Abraão aqui? Levanta a mão. Não acredita? Chega para um muçulmano e fala para ele que ele não é filho de Abraão. Tua cabeça vai rolar. Porque o islamita, né? Eles creem, o povo árabe, que eles vêm de qual linhagem? Isaac, né? Para o muçulmano, quem é o filho da promessa? Ah tá, eu falei Isaac, todo mundo não é Isaac, para eles é quem? Ismael. Entendeu? Quem não é filho da promessa para eles? Isaac. Eles estão certos? Não. Um dia eles vão entender isso? Vão. Tem problema entre os descendentes de Ismael e Israel? Não. Não tem. Eles convivem lá na Palestina normalmente, não tem problema nenhum. Sabia disso não? Foi os árabes que atacaram Israel? Não. Quem foi? O povo que Josué fez uma aliança. E Deus falou, não faça nada no meu nome. Josué fez uma aliança. Entendeu?
Aí o que Deus falou? Ah, você fez a aliança? Usou meu nome? Agora essa aliança vai durar até eu vir buscar vocês. Você usou meu nome, eu não posso voltar atrás, eu sou Deus. A turma lá do Hamas é uma mistura de amalequita, gibeonita e povos do Oriente. Por isso que Egito não quer, Palestina não quer, Jordânia não quer, Líbano não quer, Síria não quer. Não sabia disso? É assim. Porque eles não são o quê? Descendentes. E você? É ou não é descendente? Se eu sou descendente, eu tenho direito ao quê? A mesma promessa. Deus, minha filha vai sair comigo do hospital. Por quê? Pai, eu sou descendente. Eu venho de um povo que no deserto nem a roupa dele estragou. Eu venho de um povo que no deserto eles não tinham doença. Morriam por idade, mas por doença não. Está entendendo? Porque quem estava com eles 24 horas por dia? De dia, a nuvem. De noite, coluna de fogo. O que é isso? Presença. Fala para o teu irmão, a presença tem que estar com você todo dia. Você tem direito a ela, porque você tem herança, você tem descendente dele. Então lá no hospital, o que está? Ah, é um fulano de tal. Não, é um descendente de papai. Direito ao sobrenatural. Entendeu? Qual a nossa tendência? Foi Deus que quis. Deus que é a vida. Aí a gente faz aquela oração, já viu? Religiosa. Oh Deus, seja feita a tua vontade. Era outra oração, não tem nada a ver com essa. Jesus que ensinou isso. Assim na terra como no céu. Pai, essa é a tua vontade. Pai, tu me deu um filho. Está na minha mão. Mas minha esposa está na mesa, lá no centro cirúrgico. Eu quero sair com ela, pai. Já tem fé. Está faltando agora o sobrenatural. Por quê? Aquele que pede, o que procura, o que busca. No mesmo texto Jesus está falando: acaso o filho pedir pão, o pai vai dar pedra? Peixe, depois a gente conversa, vai dar uma víbora? Será? Então por que você não recebe? Não catuca o teu irmão, porque tu não pede. Por que teu filho recebe tudo que pede? Você é pai dele. Quem é pai teve tempo. Você não, a tua avó, a tua mãe não conta. Mas teve uma estação que talvez o teu pai e tua mãe não comeu, não comprou o que queria. Para quê? Para dar de comer a você. Que é pai. Aí Jesus está falando: se teu pai, entendeu? Deu a você coisas boas, não é isso? Quanto mais o nosso pai que está no céu. Você está crendo nisso? Então monta aí na tua cabeça: Jesus criou todas as coisas, sim ou não? Amém? Eu sou um descendente. E se eu sou um descendente, olha o versículo 17. Agora acabou tudo aí, ó. Lê para mim. Não tem nem hermenêutica nessa. Com Deus o quê? Chama a existência o quê? Fala pro teu vizinho que ele não entende. Fala pro teu irmão: o teu Deus, ele chama a existência que não existe. A vesícula que não presta, tira. Chamou a existência. Vem, entrega para ele uma vesícula nova. Sabia disso? Ele chama a existência. Porque quem é que chama a existência o que não existe? Jesus. Por quê? Você leu lá em João capítulo 1, versículo 3. Ele é o Criador de todas as coisas. E para ele há impossível? Há impossível para ele? Não.
E aí, dependendo da tua fé, se ela for sobrenatural, ele chama a existência o que não existe, só porque você é descendente. Montou aí? Tem que olhar meu tempo aqui. Agora acabou. Eu ia contar um segredo final, agora não dá. João capítulo 9, então vamos lá. Ô Wagner, liga o carro. Liga o carro, bota na porta ali com a porta aberta que eu vou sair correndo. Porque vai ser um choque para você o que eu vou mostrar agora na palavra. O Deus que cria todas as coisas, ele também chama. Tá vendo aqui não? Ele chama a existência. Ele fala, haja luz. Ele fala, cresça. Ele fala, multiplica. Ele pega de uma porção de barro e cria o homem. Tá pronto? Tá pronto mesmo? Vai comigo lá em João 9. Depois que eu fiz essa introdução toda, a mensagem é rápida. Só que eu não sei se você vai aguentar o que é o sobrenatural de Deus. O Deus que cria é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Ele é um Deus que pode consertar? Pode. Mas ele é um Deus que fabricou. E aí ele vai trocar a peça. Você acredita na garantia da empresa que fez o teu celular, que fez a televisão da tua casa, a geladeira, e quando vem um diagnóstico do fabricante dizendo tem que trocar a peça, você não quer saber quem construiu, você quer o produto novo. É assim no mundo espiritual. O Deus que vai trocar um coração, que quando for fazer o exame, o médico vai falar assim, quem te operou? Mas por quê? Esse coração não é o coração do raio-x ou do exame do ecodoppler, não é? Você sabe o que é o sobrenatural, gente? Eu não estou brincando aqui não. Eu poderia falar um monte de coisa para você. Lá em Cordeiro, a fama da igreja lá é que o menino foi na rua, tinha um gato atropelado, todo dilacerado. Ele foi lá, creu, orou pelo gato. O que aconteceu? O gato fez miau, levantou e foi embora. Eu sei que a maioria ficou olhando assim para mim assim. Agora vai vir o meu lado extraterrestre, entendeu? Fica tranquilo, que você também é, você só não acostumou. Um Deus que cria o que não existe. Está comigo? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem. E seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse? É isso mesmo? Ele ou... Aí é um quadro de quê? Essa criança tem uma maldição. Nasceu com um defeito terrível. Amém? Porque espantou. Você vai entender já já. Se você não entende, um tribal do Amazonas entende. Se uma criança nascer com um membro faltando ou muito defeituoso, o que manda o chefe da tribo fazer? Por quê? É maldito. Nós temos um filho querido, um filho não, neto, né? Africano. Traz ele aqui, vocês vão gostar demais. Reinaldo e Natália dão um testemunho sobre a adoção, do milagre como Deus opera. Eles foram num outro país, eu não vou dizer o país, tá? Não sei se estamos online. E eles foram numa casa, né, de crianças, né, um orfanato. E eles queriam um menino maior, sei lá, uma criança de 10 anos, 11 anos. E passaram.
Mas naquele momento que eles entram no orfanato, uma criança tinha acabado de chegar. Salvo engano, acho que foi a mãe que morreu no parto. Qual a sentença? Mata o filho. Essa criança tem uma maldição dentro dela. Isso é a cultura dos povos. Entendeu? Você tem essa raiz. Quem é descendente de índio aí? Índio, africano ou português? Levanta a mão. Europeu, perdão. Então todo mundo, né? Quem não levantou a mão é que não é dessa terra, é de outro planeta. Mas tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Já estou me acostumando com o negócio de extraterrestre, tá? Sabe qual é a sentença? Pegar um menino e colocar dentro de um formigueiro para morrer bem tragicamente, para retirar a maldição sobre a tribo toda. O pai dele levou o menino para o orfanato. Esse casal chega por lá, vai passando, entrando lá no corredor daqueles lá, tinha um bercinho. E aí aquele nenenzinho levanta a mãozinha na hora que a mamãe passou. Aí quando a mãozinha levantou, acabou, deu no que deu. Venderam casa, venderam terreno, fizeram de tudo, adotaram a criança. Hoje ele é o meu neto, africano. Negão, mais negão do que essa cadeira aí, coisa linda. Ele já tinha um filho já bem mais velho que o irmão, né? Mas o bebezinho hoje está com 8 anos, já está maior que o irmão quase. E desde pequenininho, quando começou a falar, ele falava: "Você amo, eu te amo." A tribo dele é de 2 metros de altura e desse tamanho. "Eu gosto muito do senhor." A voz é assim até hoje, não vou rir não. Falei: Jesus, vai ficar um negão daquele, sabe? Porque o Deus do sobrenatural mandou um casal sobrenatural resgatar um menino. E o pessoal falou assim: leva eles daqui rápido, eles vão vir atrás dele. Por quê? Porque ele tem um problema sério demais. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem. Mas isso é para que nele a glória de Deus. Mas para a glória de Deus se manifestar, vai ser algo escandaloso. Como assim? É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pode passar. Passa aí. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Passa mais uma vez. Versículo 10. Depois de dizer isso, Jesus fez o quê? Cuspiu na terra. E fez o quê? Uma lama. A tradução. A tradução infantil e religiosa. Aí Jesus fez barro, foi brincar de sujar o rosto dos outros. Fez, a palavra no original, Jesus moldou algo. Ele cuspiu. E eu estou dizendo isso profeticamente para essa igreja. Fica ligado, meu pastor. Jesus cuspiu no chão e não brincou de lama. Como é que você molda um barro? Essa expressão no original, no hebraico, ela é usada para um oleiro que começa a moldar uma massa e construir algo. Jesus pegou aquela lama, aquele barro, não é lama, no original é barro, colocou a saliva dele e fala DNA. Pegou aquele barro, começou a moldar e fez o quê? Ungiu os olhos do cego. Ô tradução abençoada. Não fica olhando espantado para mim assim não. Foi isso mesmo que Jesus fez. Eu esqueci o nome. Tem um adorador que toca muito violão, uma adoração linda.
Você lembrou dele? Jesus faz um molde. Vai até aquele jovem. Por quê? Curou ele. Vou repetir. Jesus fez um molde. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que traz à existência aquilo que não existe, fez um molde de argila. E depois, cuspiu? Não. Pastor, traz o óleo de unção para mim. Aí ele pegou o óleo, calma, só estou ilustrando. E colocou nos olhos dele. Quando você faz uma cirurgia, vão colocar uma pomada, vão colocar algo aqui. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de... Que quer dizer o quê? Hein? Então fala para o teu irmão: Deus quer enviar a nossa igreja para um novo momento. Só que Deus não vai simplesmente curar uma cegueira de alguém que se tornou cego. Teu Deus, Ele colocou o olho onde não tinha olho. Ah, eu não acredito nisso. Eu sei que você não ia acreditar nisso. Mas se você chamar aquele adorador aqui, vai ser uma bênção. Ele é uma unção só. Ele toca violão. Hã? Cleiton Queiroz. Ele tem olho? Não tem olho. Então como é que eu quero pedir a Deus uma direção para o meu futuro se nem olho eu tenho? Então como é que eu peço: Deus, eu quero voltar a ver? Não, você nem olho tem. Mas por que colocaram? Nem os 70 da Septuaginta não deram conta do negócio. Falei: como é que é? Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que fez você, o que é um olho para Ele? Um Deus que fez todo o teu sistema límbico. Você já tem noção do que eu estou falando? Depois estude então. O que é um olho para Ele? Aquele menino, o escândalo para os religiosos foi que a gente já sabe que Ele cura. A gente já tem testemunho que Ele anda sobre águas. A gente já tem um monte de testemunho. Mas o que falta nesse homem? Ele traz à existência o que não existe. Eu não vim aqui para brincar com suas emoções, mas falar de um Deus que Ele não restaurou uma vesícula, Ele colocou uma nova. Quem te disse que o teu Jesus, Ele é um pedreiro de reforma? Ele não quer levar a igreja para uma nova reforma. Ele está fazendo uma igreja nova. Ele está levantando um povo que crê. Por quê? Porque o povo que sabe que é descendente e tem direito a toda a herança. É um escândalo, isso é. Então depois vai estudar, porque a palavra até no grego koiné, meu irmão, ela significa isso: um molde na mão de um oleiro. Não é alguém que está fazendo uma laminha. Por isso aqueles homens ficaram escandalizados. É um confronto para mim e para você. Sabe por quê? O sobrenatural de Deus vai trazer e vai fazer em você aquilo que você nem tem. Nem tem. Mas isso não é possível. Eu sei disso. Quando eu olho com os olhos da minha razão. Mas o meu pastor Osório, lá nos Estados Unidos, 29 anos de diabetes, tomando um monte de medicamento, foi hospitalizado às pressas porque começou a passar mal na minha frente.
E nós estávamos orando com ele. E chegando ao hospital, ficou mais de uma semana internado, enquanto nós estávamos nos Estados Unidos. Por quê? Toma insulina. Reagiu de forma contrária. Os médicos tentando dar medicamento, uma semana e nada de melhorar. Aí vem um médico maluco e fala assim: não pode. Só falta uma opção. Por quê? Não muda. Vira e fala assim: a insulina está fazendo mal para ele. Eu falei assim: não tem como, ele é diabético há 29 anos. O médico chega para o outro e fala assim: só tem uma possibilidade. O quê? É outro pâncreas. Pensa em cientista. Você está louco. Outro pâncreas. Porque o pâncreas que ele tinha não pode, não responde, não tem mais, não produz mais nada. Mas só pode ser outro pâncreas. Então vamos fazer uma experiência. Qual? Aí tem que ter coragem o médico, né? Suspende a insulina do diabético. Suspendeu a insulina. Vai levar embora para casa. Pode levar embora para casa, porque o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Eu poderia ficar até de manhã cedo falando vários testemunhos para você entender que você serve um Deus que não existe aos olhos humanos. Porque Ele faz coisas que as pessoas vão olhar e falar assim: eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo perna onde não tem perna, dedo onde não tem dedo, olho onde não tem olho. Nesse dia pulmão onde o pulmão estava todo estragado por causa de 30 anos de fumo. E aí quando vai fazer um raio-x, o médico vai chegar e falar assim: não é o mesmo pulmão. Não é. Por que não é? Porque é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Só porque é a linhagem de Abraão que está falando: Deus, eu creio. Até quando nós vamos cantar poderoso Deus e não acreditar que Ele é poderoso? Até quando quem vai resolver o seu problema é o Dorflex? Há pessoas aqui que vieram essa semana por terceiros. E como centurião vão sair daqui dessa semana declarando: Jesus, manda uma ordem lá no hospital. Manda uma ordem. Que para a ciência, a minha irmã desse tamanho, internada com Covid no auge da pandemia, o médico chegou para ela e falou assim: nós vamos ter que entubar a senhora. Aí ela falou assim: Deus vai fazer algo comigo, sobrenatural, doutor. Minha filha, eu sei que você é uma pessoa religiosa, mas eu preciso ter um procedimento com você que você vai morrer nas próximas horas. Não, doutor, você não está entendendo. É o meu Deus. Amanhã de manhã você me dá um prazo. Ela virou a noite na UPA, adorando, cantando. Saiu de um coma e de uma realidade terrível. Acho que foi mais de 30 dias depois. O nome dela, lá no hospital da cidade de Maricá, Rio de Janeiro, a cantora da UTI. Quando o médico chegou de manhã, já com tudo para vamos entubar. Aí ela botou a mãozinha, ele falou: faz os exames dela. Oxigenação lá em cima. Tudo começou a se estabilizar. O médico: não pode. Aí ela: pode, doutor. Só que Deus falou comigo que eu tenho que ficar adorando o tempo inteiro aqui. Quando eu não estiver dormindo, eu tenho que cantar, adorar. Ficou conhecida como uma cantora da UTI. Se estiver me vendo agora, o que você está aqui, Anselmo, e veio fazer? Só chamar quem crê no sobrenatural. Quero orar por você. Vem aqui na frente. Fica de pé no seu lugar.
Nós não podemos ficar cantando o poderoso Deus e ficar a coisa como se fosse uma distância. Mas olha aqui, é quem está, sabe? O impossível para um homem. Cadê você do impossível? Cadê você que o Espírito falou que você vá lá nesses dias? Que eu começo uma nova história na tua família, e vai ser através de milagres. O sobrenatural dele começou a aparecer na sua vida. Pode vir, sair do seu lugar. Só quem crê no Deus que traz à existência aquilo que não existe, e o Espírito fala do teu espírito e está dizendo: ei, você não está aqui essa semana toda. Não foi um convite pastoral, não foi uma ideia de uma agenda humana, mas é o céu se manifestando sobre a terra. É o céu intervindo na história. É Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. E se Ele criou, Ele sustenta. E se a medicina fala, já morreu esse órgão, Ele dá um novo. Esse rim não funciona mais, Ele dá um novo. Ele dá um novo. Eu não sei se ela está me assistindo, mas a minha cunhada teve lúpus. O rim dela parou. Um adolescente inchou. Os médicos falaram: essa noite é a última noite dela. Naquele tempo, o meu sogro estava em pecado. A minha esposa falou: pai, se arrepende pelo teu pecado. Deus vai curar a Juliane. Deus vai fazer alguma coisa, pai. Ela está inchada, ela não urina. Os médicos falaram: ela já está cinza, pai. Ela não vai aguentar, pai. Eu estava em Niterói, peguei minha cunhada nos braços num hospital onde ela ia morrer. O médico olhou para mim e falou assim: tira a mão dela, você não tem autoridade, você não tem autorização. Eu agarrei a mão, peguei ela no meu colo cheio de coisa, falei: se ficar na minha frente eu vou te atropelar.